Hora de conversar com o Rodrigo Aidar, toda segunda conosco. Eu sou muito relutante, viu, Carla, sempre, em trazer ao ar assunto que envolve jornalistas. A gente não tem nada que ser notícia, né? A gente tem que ser o portador das notícias. É muito fácil a gente esbarrar no corporativismo quando a gente fala desse assunto, só que essa não será uma coluna corporativista, porque a gente está tratando aqui de uma ameaça a um dos pilares de uma democracia sólida, que é o quarto poder, o poder fiscalizador dos poderes, né, que é o jornalismo. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber pediu explicações à presidência sobre o chamado assédio judicial contra jornalistas. Eu vou explicar em breves palavras o que significa isso. Significa você abrir um processo contra um jornalista e transformar a vida do cara num inferno. Porque ele tem que prestar depoimento, tem que fazer viagem a Brasília e comparecer a tribunal e perde dia de trabalho. E numa dessas até perde a ação por uma questão técnica ou outra. Enfim, a vida do cara vira um inferno. E não é só um processo, né? É um monte, é uma enxurrada. Uma enxurrada. É um movimento coordenado. A vida do cara vira um inferno e isso serve como uma ação intimidatória contra o jornalismo que tem a função de expor a nudez do rei. E isso não é novidade, isso sempre existiu, mas nunca foi praticado com tanta força e de maneira tão organizada como agora, né, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bem-vinda de volta. Carla, você sabe que essas notícias de você ir para a televisão deixam as pessoas de fato oriçadas, né? Eu recebi mensagens assim, como assim? A Carla não vai mais estar na rádio? Roubaram ela para a televisão? Olha... E você sabe que eu falei de algum ministro da STF, Aidar? Aquelas, né? Querendo se achar importante. Não, é só, quase isso. O Aidar é só um empréstimo, eles têm que devolver do jeitinho que pegaram. Não, e você sabe que eu disse, fica tranquilo que a Carla entra às 7, sai meia-noite e aquelas fotos do Bronx é um quarto que tem ali na Bandeirantes, ela vive lá na rádio, na TV. É isso mesmo. Mas vamos lá, Aidar, e esse problema aí do assédio judicial? Megali, esse assédio judicial é uma questão muito importante, diz respeito não só a jornalistas, mas mais do que isso. É liberdade de expressão de forma geral. E eu diria que o Supremo tem um encontro marcado com a fixação desses parâmetros de liberdade de imprensa, mas não só disso, de liberdade de expressão. Os ministros vão ter que dizer se o conceito de liberdade de manifestação do pensamento que está na Constituição é algo para valer ou se é algo meramente figurativo, simbólico, quase uma alegoria. Porque a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entrou no Supremo com uma ação no final do ano passado para tentar impedir o que você explicou aí e a gente convencionou chamar de assédio judicial. A ministra Rosa Weber pediu informações para diversas autoridades, o que é um movimento protocolar. Porque depois com essas informações, ela já disse que não vai tomar uma decisão liminar. Ela vai levar essa ação direto para julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa ação, ela se soma a outras duas ações já ajuizadas no ano passado também, por volta de abril e maio, pela Associação Brasileira de Imprensa, também para proteger a liberdade de trabalho jornalístico. Vamos começar pela ação da ABRAGE. O que essa ação tenta restringir o que é assédio judicial? Eu vou usar alguns casos para ilustrar, Megali. Em 2016, o jornal Gazeta do Povo fez uma série de reportagens sobre salários de juízes e membros do Ministério Público. A gente vai lembrar, a Gazeta do Povo é um jornal do Paraná, ela fez uma série de reportagens sobre salários de juízes e membros do Ministério Público do Paraná. A série era sobre, como a gente já falou aqui, os vencimentos ultrapassando de longe o teto do funcionalismo público, que em tese é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é cerca de R$40 mil. Os salários ultrapassavam muito isso. Resultado, uma série de juízes entrou, mas mais de 50 ações, Megali, pedindo indenização por danos morais contra o jornal e contra os jornalistas que assinavam essa série de matérias. E aí, o que a gente trata de assédio judicial? As ações são quase idênticas, mas elas são individuais e ajuizadas em vários lugares do Paraná, vários lugares do interior, em juizados especiais e lugares distantes uns dos outros. Então, assim, por que em juizado especial? Porque juizado especial, você não precisa de advogado,
O valor não precisa de advogado se o valor da ação não ultrapassa 20 salários mínimos. E nenhum dos pedidos de indenização por danos morais ultrapassava o valor de R$20 mil. E a pessoa que responde à ação, ela é obrigada a comparecer no juizado. Então você imagina um jornalista viajando para responder 50 ações pelo estado do Paraná inteiro. Se ele tiver que comparecer a uma audiência por semana, ele não tem mais o ano, 50 semanas, 52, 54 semanas tem o ano, né, alguma coisa assim. Então, assim, você inviabiliza a defesa do sujeito ao impor que ele esteja presente nesses processos todos, impõe a ele um custo assustador. Para quê? Para, na prática, desestimular que ele fale de novo sobre você. Porque essa é a intenção do assédio judicial, é impor uma censura odiosa, diga-se de passagem, usando para isso o Poder Judiciário. Mas você disse, Megali, sobre o trabalho jornalístico, mas essa ação, ela protege não só o trabalho jornalístico, a liberdade de expressão. Teve um caso recente que ficou muito famoso, que foi o dos processos de pastores e membros da Igreja Universal contra o escritor João Paulo Cuenca. O Cuenca fez um tweet crítico à família Bolsonaro e à Igreja Universal, que era uma paráfrase de uma frase iluminista de um abade francês. Pois bem, depois desse tweet, ele foi alvo de 143 processos nos juizados especiais cíveis, país afora. Destes 143, ele já ganhou 86, mas ainda restam 57 ações que ele está respondendo. E o que dizem essas 143 ações? O que elas têm em comum? Todos os processos são abertos em juizados especiais, nenhum na justiça comum. E como eu te disse, você não precisa de advogado e não tem custos. Todos pedem indenização por danos morais, nunca ultrapassam R$20 mil, todos são fiéis ou pastores da igreja, e as petições, Megali, elas são muito parecidas. Eles pedem indenização por danos morais porque dizem que foram motivo de chacota da comunidade e dos vizinhos. E tem nas petições algumas frases absolutamente iguais. Só que um cara ouviu isso em Caxias, no Maranhão, o outro cara ouviu a mesma frase em Uberaba, em Minas Gerais, e um terceiro em Carazinho, no Rio Grande do Sul. 143 pessoas com ações muito parecidas contra um escritor. Ou seja, é uma clara ação orquestrada para calar uma voz crítica. A jornalista Elvira Lobato tinha sido vítima de uma ação orquestrada dessa, com mais de 100 processos há uns 15 anos, e a Abrage, na ação, ela cita casos de outros jornalistas. Cita do Jornal à Tarde, na Bahia, do Jornal Extra, no Rio. A Rita Lee foi vítima de uma ação orquestrada dessa, mais de 50 processos, processadas por policiais militares por conta de uma crítica à polícia militar que ela fez. Então, o que a ação da Abrage pede? Que essas ações que pedem indenização por danos morais, que decorram do exercício da liberdade de expressão, de imprensa ou de informação. Quando se verificar isso, uma clara tentativa orquestrada, ou seja, o assédio judicial, que elas sejam reunidas, julgadas em conjunto, no foro onde o réu da ação mora. Ou seja, se o camarada mora em São Paulo, todas as ações são reunidas e julgadas em São Paulo. Não é que a pessoa não pode processar se ela se sentir ofendida. Ela mantém o direito de ação. O que a ação da Abrage tenta fazer é acabar com essa ação orquestrada que inviabiliza a vida do sujeito e que tem como objetivo simplesmente impor uma censura legitimada pelo Poder Judiciário. Intimidar. Perdão. Intimidar, né? Intimidar, exatamente. Porque imagina um escritor brasileiro responder a 143 ações o Brasil inteiro afora, tendo que comparecer ou mandar alguém em cada um desses juizados. Imagine. Você cala a voz da pessoa. E esse caso dos juízes do Paraná é um monumento ao absurdo, né? Porque a reportagem está correta, não tem nenhum erro, não tem nenhuma difamação, o que está escrito ali está corretíssimo. Esses senhores estão recebendo salários muito acima do que determina a lei que eles prometeram defender, e a atitude deles é calar o mensageiro. É calar a boca e intimidar aquele que expôs o que é uma verdade. Olha como a coisa se fecha num grande ciclo do absurdo. É uma covardia. Olha, e Megali, esse caso é tão absurdo que até a Associação dos Magistrados Brasileiros, que geralmente é corporativista para burro, inclusive nessas questões salariais, na época condenou essa ação orquestrada dos juízes. Aidar, disse que isso não era correto. Desculpa a indelicadeza, mas nosso tempo está esgotadíssimo. Vamos nessa. Não sobrou nenhuma arinha na ampulheta. Um beijo para você, até semana que vem. Beijo, Megali, beijo, Carga. Tchau, gente. Valeu. Beijo, querido.